Fala, meus amigos, e aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu vou responder a pergunta que o Marcelo César Alves fez num dos nossos comentários do vídeo do MACD Tendência, que ele fala sobre a média mais o MACD. E aí ele pergunta bem assim, ó, será que eu consigo colorir de cinza em certo nível de MACD para eu não operar como se fosse uma consolidação? E cara, claro que você consegue. A gente está aqui na tela, estamos com código limpo aqui e a gente vai fazer do zero o MACD para ele colorir de cinza até certo nível. Então o que a gente vai fazer? Eu vou plotar o MACD histograma, tá? Vou plotar o MACD histograma e aí a gente vai colocar níveis para ele pintar somente acima de determinado nível e somente abaixo de determinado nível. Entendendo, se foi isso que eu entendi, né? Quando a gente tem aquela região do centro ali do MACD, eu quero que ela fique de cinza porque a gente entende que está consolidado a partir daquela região ali, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as variáveis. Vou colocar HMACD, que vai ser o histograma, né? Ela vai ser uma variável float, e aí eu vou colocar aqui como uma variável, como um input, que são as variáveis customizáveis que a gente consegue acessar pela interface, eu vou colocar como níveis. Aqui eu vou colocar, por exemplo, como 20, eu não sei como é que vai ficar depois, mas aí qualquer coisa a gente resolve. Vou tirar isso daqui. Então vamos declarar a primeira variável, que vai ser o histograma, certo? MACD vai ser igual MACD, aí vamos média longa, 14, 14, tal. E aí para a gente pegar o histograma, quando a gente escreve aqui o MACD, para a gente pegar o histograma, a gente coloca aquelas duas barras, que teve até um rapaz que perguntou no comentário também como que eu faço para apertar essa barra. Você vai segurar Shift, aí do lado do Z tem uma tecla, aquela que é a barra invertida para a esquerda. Aí você aperta Shift e aperta aquela barra, e você coloca 1, que ele vai pegar o valor do histograma, tá bom? Então esse aqui vai ser o nosso valor de histograma. E o que a gente vai fazer? Eu quero então que presta atenção, quando ele fechar acima do nível de 20, ele pinte de verde, e quando ele fechar abaixo do nível de cinza, abaixo do nível de 20, perdão, ele pinta de vermelho, e entre esse nível, que eu entendo que é uma consolidação, ele vai pintar de cinza. Eu vou deixar branco, tá? Não vou colocar cinza, eu vou deixar branco esse nível, tá bom? Então a gente vai colocar que se HMACD for maior que níveis, tem pull if na frente lá, né? Senão não funciona. If ou se maior que níveis, então painting bar CL Lime. E aí a gente tem as duas opções. Você pode colocar se não, se H MACD for menor. E aí agora a gente está o MACD histograma, ele fica no nível 0 quando ele inverte, tá? Então se ele é maior que o nível, ele pinta de verde. Quando ele é menor que o nível de baixo, no caso tem que ser menos 20, né? Então eu venho aqui níveis vezes menos 1. E aí que esse níveis ele vai virar menos 20, obviamente, né? Então, painting bar 255, que é o vermelho. Se não, ou seja, se ele estiver entre os dois, se ele não for maior que 20, não for maior que menos 20, então painting bar CL white. Beleza, vamos ver o que a gente tem aqui. 15 linhas de código. Agora vamos plotar aqui o MACD histograma, né? Pra gente poder visualizar, pô. H MACD plot. Já era, vamos pausar aqui, vamos colocar ele como histograma. Tá como linha. Histograma, ok. Vamos colocar uma linha guia pra gente saber o valor de 0. Vamos adicionar ela, vou colocar ela de branco. Fúcsia aqui, ó. Tá. Show, vamos dar play. Tá aí, ó, pessoal. Então, a gente tem quando a gente vê aqui o nível 0, né?
Vamos adicionar mais umas, vamos plotar esses níveis também. Vamos pegar aqui, vamos plotar. Plot, não, eu vou adicionar ele como, não, plot 2, tá? Vamos colocar o níveis. E plot 3, níveis. Naquele esqueminha lá, vezes, menos 1. Porque aí ele vai plotar. E sempre que você ajustar, que você pegar 50, por exemplo, aí ele vai ajustar também aqui nos níveis. Você não precisa ir lá na guia, nas linhas guias e ajustar também. Toda vez que você ajustar aqui, níveis, ele vai mudar aqui também e você vai ter isso de uma forma mais visível, tá? Então vocês veem que é muito simples. É uma programação aqui que com 20 linhas de código você consegue fazer. Tá? O Profit ele tem essa vantagem de ser uma linguagem extremamente simples, né, de você trabalhar. É só você literalmente escrever ali aquilo que você quer e você consegue ter o resultado de forma muito rápida. Tá? Então, Marcelão, tá respondida a sua pergunta. É muito fácil você fazer isso aqui, muito simples de você trabalhar dessa forma. E o que que acontece, cara? A gente pode fazer algumas coisas aqui. A gente pode, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, cara. A gente entende que quando o MACD está abaixo desse nível, ele está numa tendência de baixo. E quando ele está acima desse nível, ele está numa tendência de alta, certo? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode pegar um pullback aqui, a gente pode pegar um pullback e definir para a gente poder ter um sinal de compra ou de venda. E tal. Óbvio que aqui nessa lateralização, né, ele não vai funcionar muito bem, mas uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó. A gente pode pegar um V aqui, por exemplo. O que que seria um V? Um pullback de alta, entendendo que um pullback de alta seria um candle, dois candles de baixa e um candle de alta, certo? Quando você tem dois candles de baixa seguidos e um candle de alta, como por exemplo nessa situação aqui, ó, você tem dois de baixa e um de alta, e aí você faz o pullback, tá? Você vai pegar no caso o primeiro box de reversão desse pullback, tá bom? E para baixo é a mesma coisa, você tem dois candles de alta, dois boxes no caso de alta, e aí você entra no primeiro box de reversão desse movimento. Sempre é claro que o MACD estiver ou abaixo dos níveis, abaixo do nível de sobrevenda, vamos dizer assim, e acima do nível de sobrecompra, vamos dizer assim, que foi determinado aqui na situação. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar, vou colocar aqui, ó, pullback alta e pullback baixa, e vou definir como variável booleana. Boolean. Não, tá certo? Tá certo. E eu vou definir também up e down como aquelas nossas variáveis de candle fechando para cima e candle fechando para baixo, que a gente sempre coloca, tá? Então, eu vou definir aqui primeiro up é igual close maior que close anterior, beleza? E down é o que close menor que close anterior. Chique, então o que é um pullback? Como a gente falou, o pullback de alta é quando você tem dois boxes fechando para baixo e um box fechando para cima, tá? Então você vai ter pullback alta, vai ser igual dois candles fechando para baixo e um candle fechando para cima, beleza? Então a gente vai ter down 2 e down 1 e up. Chique. E a gente tem o pullback baixa, que é o que? Dois box fechando para cima, 2 e o terceiro fechando para baixo. Lembrando que esse terceiro é sempre o box atual que a gente está trabalhando, tá? Então a gente vai ter up 2 e up 1 e down. Beleza? Então a gente tem aqui definido pullback. Se você quisesse 3, por exemplo, Rafael, não quero com 2, eu quero com 3. Aí você colocaria 3. Up 3, up 2, up 1 e down. Aqui, 1,
Ó, pensa que é esse daqui, ó. Esse aqui é o box 0, tá? Esse daqui é o box 0. É o box que tá fechando, que tá abrindo agora. Ele tá fechando agora, tá? Esse box que tá fechando aqui agora, ele é negativo, então ele é o 0, ele é o box que tá aberto. Então você tem um 1, 2 e 3. Tá? Se esse box aqui fechar para baixo, fechar aqui negativo, você tem um pullback de baixa, em tese, tá bom? Só a gente fazendo a grosso modo aqui, tá? Óbvio que isso aqui não caracteriza um pullback, porque você tem inúmeras situações, como por exemplo aqui, ó. Você tem um, dois, três e um fechando para baixo. Isso aqui não é um pullback de baixa, mas sim um pullback de alta, né? Porque você tem o preço está subindo, né? Então a gente vai definir isso com uma condição. Para a gente poder falar que são pullback de baixo e de alta, a gente vai colocar que o MACD tem que estar acima do nível. Tá? O MACD precisa estar acima do nível para que ele seja identificado, para que esse pullback alta e pullback baixa seja identificado de fato como um pullback de alta ou de baixa. Tá bom? Então a gente vai tirar aqui o código desse jeito aqui e nós vamos definir mais duas condições. Vamos pôr H MACD up e H MACD down como variáveis booleanas também. E aí a gente vai definir as duas aqui. Vai definir as duas, tá? Como se o MACD é maior que níveis, tá? E depois o MACD sendo menor que o níveis. E aí a gente apaga tudo isso daqui, deixa para lá. Tá bom? Então, essas aqui são as condições. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pintar somente o candle de pullback. Beleza? Vamos pintar só o candle de pullback. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar como um sinal. Vamos um pouco mais a fundo ainda. Vamos pegar os níveis aqui e a gente vai deixar a coloração do MACD desse jeito. E aí você pode adicionar ele como num histograma, adicionar ele nesse histograma de fundo e aplicar como coloração de fundo para você poder ter aquele risco no fundo gráfico como um sinal, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, sinal pullback, tá? E vamos colocar como true, sinal pullback, beleza? Então a gente vai ter a coloração, olha só, H MACD up, vamos pegar aqui, se if H MACD up, então painting bar, CL Lime. Se a gente pode fazer com o se não, ou pode fazer simplesmente com o se também, porque aqui nesse caso não vai fazer diferença, tá? Mas tem casos que faz diferença, então tem casos que você precisa colocar o se não, principalmente quando você tem uma condição que precisa ser subsequente à outra, tá? Porque aqui ele nunca vai ser positivo e negativo ao mesmo tempo. Ele nunca vai estar acima de 50 e abaixo de 50 ao mesmo tempo. Então você pode colocar dessa forma. Agora, se por algum acaso você tem alguma condição na qual você precisa eliminar as condições ou determinados sequência de eventos, então você precisa colocar se dessa forma, se não, se isso, se não, se isso, se não isso. Como por exemplo aqui, como eu não coloquei o se e o se não, eu preciso definir que se not MACD H MACD up e not H MACD down, então painting bar CL white. Tá, eu preciso definir que se ele não for o up e não for o down, ou seja, se ele não estiver acima de 50 nem abaixo de 50, ele pinta de branco. Se eu tivesse colocado o se não, era só eu fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou comentar isso daqui, só para mostrar para vocês como que a gente faria. Colar aqui. Se, aí a gente precisa tirar o ponto e vírgula. Se não, tá ferro. Se não,
Pá, e aí era só eu colocar um sinão aqui embaixo, ó. E tirar o ponto e vírgula aqui. Pronto, tava feito. Eu não precisaria colocar not MACD up igual eu coloquei aqui e not MACD down, tá? Eu poderia só colocar o sinão. Porque olha só, se ele é para cima, então pinta de verde. Se ele não é para cima e é para baixo, então pinta de vermelho. Se ele não é nem para cima e nem para baixo, então pinta de branco. Entendeu? Bem simples, bem fácil. Para quem quiser colocar em inglês é só pôr else. Else e else. Tá? Fica bem mais. Fica tranquilo e fica fácil a gente colocar desse jeito. Vamos dar um play aqui para ver se não mudou nada, né? Tá ok. A gente só organizou o código de uma forma que ele fica mais entendível, né? Ele fica mais inteligente, eu acho. Fica muito mais fácil de você entender. E aí agora o que a gente tem aqui? A gente tem a questão do sinal pullback. Vamos lá, se sinal pullback, então a gente começa um bloco. Tá? O que a gente tem aqui então? O que eu quero do sinal pullback? Eu quero que toda vez que ele for MACD up e tiver um pullback de alta, ele me plote 1 e ele me dê ele me aplique aquela coloração de fundo, tá bom? Então vamos lá, a gente vai fazer duas condições aqui, tá? Se H MACD up e pullback alta, então, como eu vou definir mais de uma coisa que eu quero, eu preciso abrir o bloco de código. Se eu fosse definir só o plot 1 ou pinta de verde, aí eu só colocaria aqui, então, pinta de verde. Mas como eu quero que ele plot 1 e como eu quero que ele pinta o fundo, então são duas condições, então eu preciso abrir um bloco para que ele me dê essas duas condições de volta. Plot 1, tá? E depois, aí isso daqui a gente pode fazer depois para pegar fazer o backtest, né? A gente tem um vídeo no canal falando sobre backtest, que você usa o retorno que o indicador te dá como 1 e como -1. E aí 1 é o sinal de compra e -1 é o sinal de venda. Você pode fazer o backtest da estratégia com isso daqui. É só você ir lá no vídeo nosso de backtest, copiar o código, pegar lá, tá tudo, esmiuçado. Aí você pega, coloca, substitui lá o arquivo que você precisa substituir o atalho por esse indicador aqui, que você mesmo vai escrever, e você usa, você consegue fazer o backtest, beleza? Então a gente vai plotar 1 e a gente vai pintar a barra de CL Line, tá? E depois a gente tem a outra condição, que é se H MACD down e pullback, coloquei pullback baixa, então mais uma vez a gente abre mais um bloco, end, pá, aí eu ponho plot -1 e painting bar 255. Aqui o paint bar ficou com B minúsculo, preciso dar uma agonia, cara. Eita. Beleza, painting bar 255. Tá, então vamos ver aqui o que isso vai retornar pra gente. Provavelmente, ele com certeza ele vai coisar todas essas situações aqui, tá? Por que ele fez isso? Vamos lá. Primeiro porque o código do Profit, ele é executado em etapas, linha a linha. Então ele vem executando linha 1, 2, 3, blá, 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 até que no caso a linha 51, tá? Eu tenho esse bloco aqui que é verdadeiro, ele está confetado aqui como verdadeiro, só que eu tenho depois desse bloco os plots aqui embaixo do coisa, e eu tenho aqui as colorações. Então, se a gente pegar e tirar da ordem, vou colocar aqui, por exemplo, vamos ver o que acontece. Ele continua, beleza? Por quê? Porque eu preciso setar aqui, se sinal pullback for verdadeiro, eu quero que ele faça isso.
Se o sinal pullback for falso, eu quero que você me retorne isso. Então, da mesma forma que eu tenho aqui o sinal pullback como verdadeiro, eu preciso ter o sinal pullback também como falso. Então, se not sinal pullback, e aí o que eu vou fazer? O que a gente vai ter aqui? Eu vou ter o MACD aqui sendo plotado. Quer dizer, eu vou ter a regra de coloração aqui do MACD, tá? E vamos ter os plots aqui do MACD. Nossa, tudo fora de formato, meu Deus. Vou apagar aqui. Vou apagar esse aqui também. Ocupando espaço. Já tudo organizado. Pronto, galerinha. Vamos lá. Então, viu? Apertei o play. E aí, quando eu apertei o play, o que aconteceu? Como eu tenho a minha condição de pullback como verdadeira, ele vai pintar os boxes de pullback aqui, tá? E vai me retornar o valor mais um para compra e menos um para venda, tá bom? Olha só que a gente tem mais uma vez uma coloração muito boa, muito interessante, cara. Olha só. É óbvio que vai dar sinal falso como tudo na vida, né? Às vezes a gente se engana até nas coisas mais básicas. Imagine no mercado financeiro, olha só. Mas, cara, olha aqui. Vários sinais que dá para você fazer, pelo menos scalpers. Nossa, aqui foi bem zoadinho. Mas você pode colocar qualquer condição a mais que você quiser. Às vezes você pode colocar um estocástico rápido, você pode colocar um IFR, você pode colocar a média móvel. Sei lá, você pode colocar um monte de coisa aqui. Um monte de coisas que se você quiser acrescentar. Você pode colocar os próprios indicadores da RNEC mesmo, se você quiser. Colocar como condição para você poder fazer essas compras e essas vendas. Tá? Olha aqui. Meu, olha o tanto de sinal. Vamos colocar no gráfico de 1 minuto para ver se ele faz. No gráfico de 1 minuto ele não vai, apesar de ter dado uns sinaizinhos bacanas aqui, mas o gráfico de 1 minuto não tem essa sequência do para baixo, para cima, para baixo, para cima, para cima, para cima, para baixo, tá? Então não, apesar de que, né, deu alguns sinais bem bacanas aqui. Mas vamos voltar para o Renko mesmo, que a gente tem a condição do box fechando para cima e do box fechando para baixo, tá? E aí se a gente pegar, eita, deixa eu parar aqui, voltar de novo. Se a gente pegar aqui então a condição de pullback e colocar como falsa, da play, a gente vai ter o indicador voltando ao original, que é os plots do MACD, que vocês veem aqui, e a coloração do MACD. Beleza? Então eu vou salvar aqui e vou adicionar eles no gráfico para vocês verem como que a gente pode fazer. Eu vou pôr RNEC, MACD, níveis. Níveis pullback. Bonito. Tá? Vou colocar aqui, salvar, e a gente vai acrescentar ele a gente vai acrescentar ele no gráfico, rodando ao vivo para vocês verem como que a gente pode colocar o indicador, a regra de coloração do indicador e também o sinal de fundo, tá? De uma regra diferente, beleza? Então eu vou minimizar aqui, vou abrir o gráfico, tá aberto aqui meu gráfico. Vou pegar um layout limpo, cadê? Deixa eu ver aqui, meus vários estudos. Vamos lá, a gente tem aqui o gráfico de um pouquinho no 15R, tá bom? Então vamos adicionar aqui regra de coloração, sinaleiro, estudos, pessoal, estudos, vamos estudando. Vamos lá, vamos pegar aqui MACD, o que foi que eu coloquei aqui, cara? MACD níveis, pronto. A gente adiciona no gráfico, tá? E aí, dá ok, beleza, a gente tem aqui a coloração do MACD. Deixa eu colocar como escuro para dar um contraste um pouco melhor. Beleza, acho que fica melhor para a gente poder visualizar.
tá? E aí, o que a gente vai fazer agora para a gente poder adicionar uma segunda cor? Isso aqui é uma das inúmeras opções que a gente tem para fazer, tá? Para você adicionar uma segunda cor como cor de fundo, porque se você pegar aqui e adicionar como coloração de fundo, ele vai ficar desse jeito aqui. E não tem como você mudar isso. Não tem como você mudar isso daqui, que se você alterar aqui, ele vai alterar a dos candles também, tá? Então o que a gente pode fazer? Você vem aqui, deixa eu só voltar aqui como estava antes, colocar como não, pá, tirar ela do fundo, adicionar o MACD também, não vou adicionar ele, MACD níveis pullback, vou adicionar aqui como indicador, ok, tá? E vou adicionar ele de novo, vou adicionar ele duas vezes. Tá bom? Então, uma vez a gente vai vir aqui e vai colocar ele como falso. Quer dizer, como verdadeiro. Ele já está como falso, né? A gente vai colocar o sinal do pullback como verdadeiro, vai aplicar. E eu vou deixar ele aqui em cima, ó. Bonitão aqui. Tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, adicionar cor de fundo. Desculpa, você pode vir aqui e aí você vai fazer o que? Você vai adicionar um histograma aqui no fundo. Esse histograma é aquele básico do que você cria um arquivo, se você não sabe, você adiciona ele na janela do gráfico, tá? É aquele histograma que plota só um. O código dele é begin, plot 1, fecha, ponto e vírgula e end. É só isso, tá? E você vai adicionar esse histograma no gráfico, tá bom? Aqui na janela do gráfico. Ele não vai ficar em nenhuma janela auxiliar aqui, tá bom? E aí o que você faz? Você vem aqui com clique com o botão direito, inserir regra de coloração. E aí você vai adicionar essa regra de coloração que você quer que fique de fundo nesse histograma. Quando você coloca inserir aqui no gráfico, ele vai dar a opção de você inserir no gráfico ou no histograma. Você adiciona ela no histograma, não vai mudar absolutamente nada, só que agora você consegue acessar ela para poder colocá-la também como regra de fundo. E aí você vem aqui aplicar como coloração de fundo e o histograma está aqui na opção. Ah, Rafael, mas poxa, pintou o fundo. Aí é só você vir aqui no histograma, clica com o botão direito, propriedades, né? Porque ela vem como padrão assim, com o fundo inteiro pintado. E aí você seleciona aqui, aperta assim e voilá, você tem os sinais de pullback aqui do indicador, plotando as possíveis reversões e os possíveis pullbacks que ele faz aqui na tendência de alta e aqui na tendência de baixa naturalmente. Tá bom? E aí você pode usar isso aqui, cara, você pode colocar ali para fazer com uma média móvel, você pode colocar ali para fazer, sei lá, com qualquer coisa. Você pode mudar o nível também. E aí para você mudar com ele aqui no gráfico, você clica com o botão direito, vem aqui em níveis, e aí vamos colocar, por exemplo, um nível de 100. Sei lá, só tô chutando qualquer número aleatório aqui, tá? E você tem esse nível de 100, beleza? E aí você pode fazer isso daqui da forma que você quiser, que você preferir. Vê que aqui que ele tá branco, ele não vai estar dando sinais. Aí para você mudar o do histograma, você clica com o botão direito em cima do histograma, propriedades, e altera o do histograma também. 100. E aí ele vai alterar, aqui ó, tá vendo? Ele vai deixar, já deixou de dar um monte de sinal de possíveis pullbacks. Tá bom, pessoal? Bom, é isso aí. Marcelão, eu espero ter atendido a sua dúvida. E espero que você goste aí dessa adição que a gente fez, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, qualquer coisa que vocês quiserem comentar mais, é só deixar aqui nos comentários do vídeo aqui embaixo, tá? Eu vou ter o maior prazer em poder ajudar a quem se dispõe aí a comentar e dar um help pra gente. Então curte o vídeo, cara, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente. Se você não tá no nosso grupo do Telegram, vou deixar no link aqui do vídeo, na descrição, o link do nosso grupo do Telegram, tá? E se você quiser conhecer esse e outros indicadores, tá bom? A gente tem mais de 50 indicadores, 7 setups completos que são disponibilizados no nosso Drive, o acesso vitalício, tá bom? E o acesso mensal também. Então você pode entrar lá, acessa o link, adquire seu acesso, cara. São setups, meu, fantásticos.
Hoje mesmo a gente teve vários sinais, e eu até mandei para um parceiro nosso aqui, no nosso último setup do Fractais de Reversão. Olha só isso daqui, cara. Olha só isso daqui, meu povo. Ele desceu, buscou a linha amarela, e aí eu falei, Rafa, ele é meu xará, inclusive. Falei, Rafa, cara, ele pegou esse aqui, não teve força para poder vir buscar essa amarela, então, mano, muito provavelmente ele vai buscar os 730. E foi dito e feito, cara. Ele pegou aqui e buscou os 730, e olha só, a máxima do box foi 730, que é exatamente o valor da linha que está aqui. Então, esse e muitas outras ferramentas você tem disponível no nosso Drive. A gente consegue disponibilizar esses arquivos, você tem acesso a eles de forma vitalícia, tá bom? Sem ter que pagar mensalidade, a não ser, claro, que você assine o plano mensal, tá bom? E se você quiser aprender a programar os seus próprios indicadores, fazer as suas próprias regras de coloração, também está aqui na descrição do vídeo o curso do Skiller App de programação para Profit, que sem dúvida alguma é o melhor curso de programação de Profit Chart que você tem no mercado, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue te abençoando, te dando condições de você romper, de você vencer no mercado, te dando sabedoria, inteligência e que tudo vá bem para você, tá bom? Querido, um forte abraço, Deus abençoe sua vida.